Boa noite, irmãos. Boa noite. É com muita alegria que a gente dá por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. É muito bom, né, a gente rever os amigos. Cada encontro nosso aqui é uma família, né? Cada estudo, cada reunião é uma família que a gente vai fazendo, então a alegria de poder reencontrar, abraçar os amigos é muito grande. Então nessa noite a gente está recebendo a nossa irmã Rosana Caruso. Muito obrigada, Rosana. Trazer os seus conhecimentos. Uma irmã tão dedicada à doutrina, né? Então a gente vai aprender muito, com certeza. Fabíola, pode ler nosso livrinho de abertura. Boa noite. Do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Jesus abençoe a nossa irmã hoje sempre. Silvio, pode fazer isso? Pode fazer nossa prece? Boa noite. Senhor Deus, te pedimos essa noite que possamos assimilar mais esses conhecimentos para que a gente possa enaltecer os nossos corações, buscando a razão, buscando e elevando a nossa consciência para as coisas sublimes que vamos aprender nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te pedimos, Senhor, que possamos, através desses ensinamentos, possamos voltar para os nossos lares imbuídos na graça que você nos concede e na luz que você nos concede. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Irmãos, eu queria rapidinho só fazer uma consideração sobre a reunião pública. A reunião pública é também uma reunião de tratamento espiritual. Então é importante que a gente esteja bem presente aqui nesse momento. Ao longo da nossa frequência na casa espírita, os amigos espirituais vão nos conhecendo, vão criando intimidade conosco, a gente vai se harmonizando com essa energia e eles vão nos trabalhando o nosso íntimo.
a gente vai ficando mais calmo, mais sereno. Então não tem nada mais importante para a gente fazer daqui até a próxima 1 hora do que estar aqui. Então a gente deixa o nosso celular de lado um pouquinho, não tem nada para chamar nossa atenção que não estar aqui nesse momento. Tá bom? Rosana. Boa noite a todos. Boa noite. Da paz. E hoje vamos trazer esse tema. Está no capítulo. Esse estudo todo foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou, era unido. E nós vamos fazer considerações a respeito desse tema que às vezes a gente fica um pouquinho confuso, né? E vamos iniciar com o primeiro item que está lá nesse capítulo, que vai fazer assim: indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele, Jesus, para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Nós precisamos lembrar que quem estava falando aqui era Jesus. Numa época muito remota, para um povo muito antigo, onde os conceitos eram diferenciados. Então, nós não vamos falar aqui da questão civil, né, da questão material da lei. Nós aqui vamos tentar entender o que Jesus quis dizer, mas do ponto de vista espiritual. Porque se nós fôssemos levar isso aí ao pé da letra, a gente estava tudo lascado. O que a gente vê hoje em dia com muita frequência? Separações, dissensões de casamento, divórcios, não é? E aí a gente fala, não pode divorciar, não pode se separar. Será que não pode? Espírita tem por hábito dizer que se separar, depois vai ter que voltar para carregar a trouxa que largou no meio do caminho. Misericórdia. E aí? Será que é isso, minha gente? Será que Deus quer isso da gente? Será que é dessa forma que temos que entender as palavras do Cristo em relação a esse tema? Então é sobre isso que eu queria pensar junto com vocês, para que nós pudéssemos ter uma ideia mais acertada do que Jesus estava querendo nos ensinar a respeito desse tema. Ele fala ali, né, sobre dispensar a mulher, ele fala sobre a dureza dos vossos corações. E a gente tem que lembrar que quando alguém fala assim, vou me casar, o que esse casal está preocupado naquele momento? Com o quê? Em comprar geladeira, em comprar o fogão, que cor vai ser, qual é o babadinho que vai usar, o enxoval do casal, e aonde vai morar, não é assim? Ou será que alguém está preocupado com a programação reencarnatória do casal? Alguém pensa nisso? Não pensa. Não pensa. Nem o mais evoluído aqui presente, tenho certeza que não pensou nunca nisso.
porque a gente pensa na coisa prática, das atitudes que devem ser tomadas para alcançar aquele objetivo do casamento. A gente está na matéria, então a gente precisa das coisas da matéria. Não tem como falar em casamento sem ter onde morar, sem ter trabalho para poder pagar as contas, sem ter as coisas mínimas dentro de casa para poder sobreviver. A gente não está falando aqui se é bonito, se é moderno, se é chique, se é... Não, nós temos que ter fogão, temos que ter geladeira. Eu posso não ter ar-condicionado, mas fogão e geladeira é o mínimo que uma pessoa tem que ter dentro de casa, né? Às vezes dorme até no chão, mas a gente tem que ter um local para fazer o alimento, para guardar o alimento, assim como outras coisas também são importantes. Então nós vamos pensar sobre essas questões em relação a isso que ele falou. E aí quando ele fala na dureza do vosso coração, eu acho muito importante a gente lembrar disso, porque enquanto a gente está preocupado com o casamento físico, material, e hoje em dia as cerimônias de casamento estão cada vez mais de pompas e circunstâncias. Eu falo que hoje em dia até as cadeiras têm que usar roupa no casamento, e parece que fica um disputando com o outro o que eu vou inventar para ser diferente, para me destacar de outra pessoa. E aí ficam inventando uma série de coisas, e quando você vai se casar, você tem que ter uma fortuna para poder se casar, para poder cumprir com aqueles rituais que normalmente a gente vê as pessoas darem importância, né, para que aquele casamento ocorra. Mas será que é isso só? Será que quando a gente está falando de Jesus, de Deus em relação ao casamento, é disso que nós estamos falando? Será que era com isso que eles estavam preocupados? Com o valor que eu vou pagar, o local maravilhoso que eu vou prestar homenagem ali às pessoas que vão ser testemunhas daquele casamento, a quantidade de alimento maravilhoso, delicioso, eu gosto, mas será que é isso que é importante? Será que é disso que Jesus está falando aqui, gente? Dessa união da carne somente? Então, precisamos já transpor todos esses conceitos para irmos um pouco além, para entendermos que nós, enquanto espíritos, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos na vida após a morte, que acreditamos numa programação reencarnatória, por isso estamos aqui nesse momento, por isso nos casamos com A e não com B. Nós que acreditamos nisso, temos que lembrar que existe uma responsabilidade imensa, não só de amor, de paixão, de eu não vivo sem você, mas vai muito além. Porque o que nós observamos, na maioria das vezes, infelizmente, é um total despreparo. Quem aqui foi educado para casar? Depois eu quero conversar com você. Porque eu nunca vi isso, não conheço. Né? É preparado para quê? Para passar, lavar, cozinhar, arrumar? Isso todas as mulheres aqui, não vou botar todas, mas 99% foram preparadas para casar. Para ser uma boa esposa. Lavar, passar, cozinhar, arrumar. É só isso que basta? Não. Porque a gente casa, e aí quando a gente casa, o marido, ele quer outra coisa. Não vamos entrar em detalhes. E aí há um descompasso total. E sabe o que vai ser conduzir esse casal para quase que uma vida inteira? A falta de diálogo. Aí os homens falam, lá vem ela com esse negócio de DR, de discutir a relação. Ih, mas que coisa, mulher tem mania disso. Não é mania disso não, gente, é necessidade. Mas quando a gente fala nesse diálogo, em discutir a relação, não é ficar queixando, não é ficar um reclamando do outro, a culpa é sua, porque você faz assim, porque você não faz assado, porque isso... Gente, isso não leva a nada. Sabe o que falta para o ser humano? Principalmente na relação, e hoje o tema aqui é esse. Diálogo. Mas como é que se estabelece um diálogo?
Um fala e o outro cala. Eu mando, você obedece. Eu sei o que é melhor para o nosso casamento. É isso o diálogo? O que é o diálogo? Bom, eu me casei com a Joaninha. Eu sou espírita. Eu acredito que tem uma programação reencarnatória ali. Bom, é minha responsabilidade, eu assumi essa responsabilidade. Ok. Depois de alguns meses de casado, as coisas já não estão ficando tão cor-de-rosas como no início. Começam algumas coisas a aborrecer a um, a outro. Começam as queixas, aquilo que antigamente a gente não deixa, né? Agora já não tá, já tá ruim de engolir, porque já tá, meu Deus, toda vez eu peço e não faz, e repete o erro, e aí já começa a haver atrito. E aí vamos conversar para saber o que está acontecendo. Aí o marido pergunta para a esposa: você está chateada, meu bem? Não. Alguém já passou por isso aí? Faz um não, que não está aborrecida, mas um não bicudo, né? E aí o cara que não está entendendo nada, continua sem entender. Eu falei, bom, então já que está tudo bem, vamos embora, né? Vou seguir minha vida. E aí a esposa fica mais aborrecida ainda, mais insatisfeita ainda. Porque geralmente a mulher tende a buscar mais esse diálogo. O homem, cientificamente comprovado, ele produz muito menos palavras num dia do que a mulher. A mulher precisa falar, porque o cérebro dela produz palavras. Deus fez ela assim, gente. Se não gostar, acha que a mulher fala demais, reclama com Deus. E o homem não tem essa mesma necessidade. Então, para ele, às vezes é um sacrifício, porque a mulher tá... E ele, ai meu Deus do céu, cala a boca, eu quero ver meu jogo ali, eu quero descansar. E a mulher quer falar. Ali já tem um descompasso. Porque ele não consegue entender isso e a mulher não consegue entender por que ele não quer falar. E aí, quando é chamado para o diálogo, como é que deve ser estabelecido esse diálogo? Bom, eu tenho uma programação, eu assumi essa responsabilidade. Ok. Por que será que ela está chateada? Eu quero ouvi-la. Eu quero entender por que ela está chateada. Algum homem aqui se arrisca a me dizer que faz isso? Eu faço. Eu fiz. Uhul. Sério mesmo. Muito bom. Mas vocês viram que é raridade, né? É um trabalho árduo. Sempre é um trabalho árduo. Conviver não é fácil. Mas a troca, a empatia não é para todo mundo. Não, não é. E por que será, né? Porque existe uma programação reencarnatória que foi concedida por quem? Por Deus. Vocês vão se encontrar, vão se unir. Para quê? Para evoluir. Os dois precisam estar ali afinados para evoluir. Mas antes dessa união aqui, o que aconteceu? Às vezes foram coisas difíceis demais. E agora vem como marido e mulher, mas antes eram inimigos. Ou tinham outros tipos de dificuldades. Então, quando se une aqui, não vai ser mais de rosa, minha gente. É naquele primeiro momento, porque Deus é sábio. Porque se a gente olhasse para o fulano e já visse quem ele era, a gente, deixa eu ir embora. Não ficava. Então a gente se encanta naquele primeiro momento, é o amor da minha vida, eu não vivo sem ela, eu não vivo sem ele, e aquela paixão, aquela coisa louca, que eu acho que a maioria aqui já deve ter passado. E depois, continua? Não. Deixa de gostar? Não, não deixa de gostar. Às vezes até deixa, né? Mas geralmente não. Mas o que acontece? Esfria. Por quê? Porque aí nós vamos começar a viver o quê? A realidade das contas a pagar, do desemprego, de uma doença, de um filho problemático, do aluguel, do dia a dia, de todos nós. Será que a gente está preparado para enfrentar o dia a dia? Ou a gente só se encantou com o corpo bonito, com o cabelo liso, com aquele primeiro momento? E aí, quando os problemas começam a bater na porta, a gente não está preparado
preparado ou preparada para enfrentá-los. E cadê o apoio dos dois, um com o outro? Ah, mas ele também? Você está falando isso porque você não conhece meu marido? Porque Ah, você não conhece a minha esposa. E aí fica um brigando, pô, vira um cabo de guerra. Que não vai dar união nunca. Nunca. Porque é muito difícil. Alguém aqui conhece um casamento feliz? É assim. Meus pais. 2 pessoas. Não, meu casamento atual é feliz. É o segundo. Vivo muito bem. Que bom. Vocês viveram 47 anos. Que beleza. Bom, numa assembleia aqui de 30 pessoas, talvez, não sei, 4. Mas a felicidade também é momentânea, né? A gente sabe que o casamento é feliz, que a gente está excluindo os momentos tristes ou difíceis. Sim, mas eu digo da... Do começo ao fim feliz não existe. Mas eu digo do relacionamento bom, respeitoso, agradável, onde nos momentos que não são felizes, que a gente não vive num planeta feliz, Exatamente. nos momentos difíceis, um está apoiando o outro, não está um mordendo o outro, rosnando para o outro, entendeu? Que é o que normalmente a gente vê. Porque a gente fica preocupado, nervoso, aborrecido, chateado, frustrado e pronto, virou uma guerra. Aí quando um fala o que é, né? Olhou para cá, tá olhando o quê? Aí pronto, aí já é. Aí vai de morro abaixo. Aí vai de morro abaixo. Se a mulher for ariana, então... Mas aí tem uma dicotomia nesse raciocínio seu. Por quê? Nós estamos lendo o que Deus falou no passado para o povo primitivo, com uma ótica primitiva. Naquela época não tinha modernidade, não tinha redes sociais, não tinha ingerência de Facebook, Twitter, Instagram, Tinder. Era uma outra época. Hoje em dia é muito mais difícil você ter um relacionamento longevo com uma pessoa. A gente vê pessoas mais velhas que falam que seus pais tinham 56, 47, mas isso hoje em dia não acontece. Um casamento hoje que tem 30 anos de uma pessoa de idade média é muito raro. Hoje em dia os acessos estão muito fáceis e as DR não estão sendo feitas, como você falou. Isso. Nós vamos dar continuidade aqui e ver isso que você está falando, né? Porque a gente começou dizendo, isso é um texto muito antigo, conceitos antigos, cabeça antiga. Nós estávamos por lá, vivenciamos isso lá, né? Naquele momento, daquela forma. E assim a gente vai pela lei do progresso, que é uma lei natural, lei de Deus, nós vamos tendo outros desafios e outras situações onde precisam ser ajustadas. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, senão eu não paro de falar. Dá o microfone na minha mão que eu... O item 2 desse capítulo. Imutável só há o que vem de Deus. Quer dizer, aquilo que vem de Deus não muda, porque isso é uma característica, é um atributo divino, a imutabilidade. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Então, nós vamos lembrar que a maioria de nós aqui é de uma época onde ninguém se separava. Apanhava, era estuprada todo dia pelo marido, né? Vivia barbaridades dentro do lar. E o que a nossa mãe falava naquela época? Minha filha, ele é tão bom, ele paga as contas. Ruim com ele, pior sem ele. E a gente mantinha aquele casamento. As nossas avós, eu canso de repetir e acho isso uma coisa horrível. A minha avó paterna tinha 14 anos, minha avó paterna nasceu em 1910, então eu estou falando de 1924. 1924, 14 anos, ela era uma criança, totalmente inocente. O meu avô
viu a minha avó levando os irmãos menores à escola, achou ela jeitosinha, bonitinha, foi lá, falou com o meu bisavô. O meu avô era um bom partido, porque ele trabalhava, tinha, né, uma posição, então era um bom partido, então vai se casar. A minha avó nunca falou com ele. Ele tinha 28 anos. Ele era o dobro da idade dela. E ela não sabia quem era ele. E eles se casaram. Gente, isso é inconcebível na minha cabeça. A pessoa ter que viver com um homem desconhecido, onde ela nem sabia o que ia acontecer. Mas ninguém falava nada, ninguém reclamava. Por quê? Porque isso era o hábito da época. Isso era o comum. Então era assim. Então ninguém questionava. Deus me livre a mulher abrir a boca. E o que ela tinha que fazer? Lavar, passar, cozinhar, arrumar e servir o marido. Aí ela era uma boa esposa. Se ela estava feliz, se ele tratava bem a ela, se ele a respeitava. Não. Isso é coisa de homem, minha filha. Homem é assim mesmo. Não é? E assim seguia a vida naquela época. E não podia se separar. Até porque mulher não trabalhava. Mulher não podia trabalhar. Como é que ela ia se sustentar? E aí ela ia ser o quê? Prostituta. Era o que cabia na época. Mulher não trabalhava. Então, o pai que tinha uma filha, ele queria que ela se casasse, porque para ele era um peso. Ele ia ter que sustentar aquela filha a vida inteira e ela não ia produzir nada, porque ela não podia trabalhar. Então, quando ele encontrava alguém que queria casar, ele até pagava, dava o tal do dote, né? Leva! E aí, ela prestava um favor a vida inteira a esse homem com quem ela casou, porque ele estava sustentando ela. Então, ela devia a ele a troca. Eu estou te sustentando, então agora você vai cuidar da casa, cuidar dos filhos, me servir do jeito que eu quero, fazer tudo que eu quero e eu que mando. Sou eu que ganho dinheiro, você aqui não tem direito a nada. E essa mulher suportava isso uma vida inteira calada. Só que a coisa começou a chegar num ponto tal que a lei humana, que é mutável, teve que ter um ajuste. E aí veio o quê? O desquite. Lembram do desquite? Tinha o desquite. Mas vocês lembram como é que a mulher desquitada era tratada? Ela era considerada uma prostituta. As outras mulheres direitas não queriam ela por perto, porque era uma ameaça ao casamento. Que ela estava solta, ela vai, né? Então ninguém queria ela por perto. Quer dizer, aquela mulher que foi mãe, esposa, né? Ela tinha que continuar apanhando, ela tinha que continuar sendo maltratada, calada e aturando o marido. Porque se ela não suportasse, saísse, aí fosse pro desquite, todo mundo ia virar as costas para ela. E aí caminha a humanidade, né? As coisas se modificaram e veio a lei do divórcio, que já teve vários ajustes. E mesmo com a lei do divórcio, hoje em dia, a gente está vendo aí, todo dia, quanto problema. Quanto briga. Porque na hora que separa é um inferno, porque as pessoas enlouquecem pelas coisas materiais que conquistaram e não querem abrir mão nem para um nem para outro, não há consideração, não há respeito, não há nada. Por isso é que eu perguntei, quem é que foi educado para casar? Ninguém. Nós fomos educados para ter coisas, para comprar coisas, para montar uma casa e fazer essa casa funcionar minimamente. Mas casar, conviver conjugalmente, para ser respeitado, amado, viver fraternalmente, isso a gente não teve, gente. Muitos viemos de lares totalmente perturbados, desequilibrados, onde o modelo que nós tivemos de casal dentro de casa de papai e mamãe era terrível. E aí a gente vai para o nosso casamento. Como? Com aquela imagem que o que eu conheci era aquele tipo de relacionamento. Então, muitas vezes, levamos para dentro de um novo lar, no lar atual, conceitos totalmente equivocados do que é um casamento. E aí falta o quê? Diálogo. Diálogo. Tem aquela história do casal que já viviam há muitos anos casados, e aí alguém foi perguntar como vocês mantêm esse casamento. Ele falou, a gente se respeita muito, a gente tenta se agradar. Por exemplo, todo dia no café da manhã, quem é aqui do tempo da bisnaga?
Bisnaga, minha gente, para quem não sabe, é um pão grande assim, que a gente comprava e chegava em casa e partia o pão. E aí, comprava-se a bisnaga. E aí o moço falou, né, da senhora. Aí ela chega em casa, na hora do café, ela tira o bico do pão e me dá. Só que naquele dia ela ficou sabendo que ele não gostava do bico do pão. Mas ele aceitava, porque ela dava para ele o bico do pão. E por que ela dava o bico do pão? Porque ela adorava o bico do pão. Para ela era a melhor parte da bisnaga. E aí ela abria a mão do bico do pão para ele, que era o amor da vida dela. Mas talvez se eles tivessem conversado e perguntado, meu bem, você gosta? Qual é a parte seu? Ele ia falar. E ela ia continuar dando para ele a melhor parte, para ele, não para ela. Entendem? Um exemplo simples, mas que a gente leva para um monte de coisas na vida. Porque o que é o melhor? Para quem? Para mim é isso, mas para o outro é o inverso. E por mais que eu não entenda como que pode gostar disso, é o direito de cada um de nós. Quando se tem diálogo verdadeiro, de escuta, mas por que você gosta do bico do pão? Troço ruim para danar, duro. E aí a pessoa vai argumentar. Mas eu quero escutar você. Mas se eu já fosse, que você é burra demais, cruz, credo, gostar do bico do pão, aquele pedaço mais duro, eu não estou escutando, eu já estou impondo o que eu acho, o que eu penso a respeito daquele assunto. Minha gente, eu estou aqui falando isso, brincando do bico do pão, mas isso a gente leva para a vida, para conceitos mais graves, né, mais complexos. Escutar o outro e tentar, peraí, mas por que será que está pensando assim, gente? Eu acho ridículo o que ela está falando, ou ele está falando, mas eu quero entender por quê. Às vezes, conversando, a gente até vai mostrar para a pessoa, que a pessoa fala, olha aqui, mas pensa desse jeito. Aí a pessoa, é mesmo, sabe que eu não tinha pensado desse jeito? E muda. E às vezes, a pessoa nos convence e fala, poxa, realmente, eu nunca pensei nisso. Então você tem esse direito, eu tenho o meu, e tudo bem. Eu vou te respeitar e você me respeita também. E a gente vive em paz. Por quê? Porque a mudança é só nossa, dos humanos, a lei de Deus não muda. E aí ele fala ali uma coisa muito importante, isso é Kardec falando. No casamento, o que é de ordem divina é a união de sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Olha a nossa responsabilidade. Só existe vida aqui no planeta Terra, do jeito que a gente conhece, para um processo evolutivo através da matéria. E para isso tem que ter união de sexo, para que se forme um novo corpo. Para que se possa haver evolução. Então, não é uma coisa feita de qualquer forma com qualquer um. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Há poucos dias fiquei sabendo de uma coisa pavorosa. A menina acho que ela tinha 12 ou 13 aninhos, engravidou. E os pais não queriam que ela parasse os estudos, então foram ao colégio conversar lá com a coordenadora e tal, papapá. E aí a psicóloga foi chamada e fizeram a reunião, e aí ela falou, não, a gente vai ter que conversar com os alunos para poderem saber como vai conviver com essa menina, né, barriguda, aqui no meio de todo mundo, né? Vai ter que conversar com os outros jovens e tal. E aí a psicóloga chamou a menina para conversar, e começaram a conversar, e ela perguntou, e o pai da criança tá te dando apoio? Ela falou, pai da criança? Eu falei, eu não sei quem é o pai da criança. Como não sabe quem é o pai da criança? Não, nós fomos a uma festa, e lá tem a prática da roleta russa. Eu nunca ouvi falar, e também não vou falar para vocês o que é, mas vocês imaginem o que quiserem. E ali havia uma conjunção carnal pública e com todos. Quem é o pai do meu filho? Não sei, eu transei com um monte na festa. Minha gente, é desagradável? É. Mas isso está acontecendo e pode acontecer com meu filho, com meu neto, com meu sobrinho e de vocês também, tá? Infelizmente isso está acontecendo. E aí a menina estava grávida. Ali fala que é o que é de ordem divina na união dos sexos. O que tem de divino
nessa situação? Em que condições esse espírito vem ao planeta? Quem é esse espírito que está reencarnando? E vamos lembrar de uma coisa, nós improvisamos, né? A gente improvisa. Já teve tempos aqui, acho que umas 2 vezes que eu cheguei aqui super atrasada por conta de trânsito e estavam improvisando aqui enquanto eu não chegava. Mas no plano espiritual superior não há improviso. O fato da gente começar a transar com alguém, já existe a possibilidade da gente engravidar. E a espiritualidade não está lá batendo papo, jogando um truco, né? E aí de repente, ei, lá, gente, corre! Não. Começou, opa, ali tem uma possibilidade reencarnatória. E aí de uma forma que eu nem imagino, que eu acho isso tão complexo, que espírito está comprometido com aquela situação, naquele momento, preparado para reencarnar. Então não é acaso, nem é precipitação. Só que esse espírito também tem um planejamento reencarnatório. E o que ele vai usufruir disso? Se não existe nenhuma estrutura familiar. Então isso é muito sério, é muito grave. Vamos seguir. Mas a união... Não, peraí, deixa eu chegar, ficar sem dúvida. Mas na união dos sexos, a parla da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem 2, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então a responsabilidade aumenta muito nessa história. Por quê? Porque quando a gente se decide casar, a gente está ali numa proposta muito maior, que é dar oportunidade para algum espírito, ou vários espíritos, de virem ao planeta para fazer o processo dele. Se ele vem num lar mais ou menos equilibrado, ele tem chance, muitas vezes, de conseguir superar-se naquilo que ele traz de dificuldade moral. Mas se aquele lar que ele reencarna já está todo desestruturado, a chance dele dar certo, dá certo, mas é muito, muito difícil. A minha mãe contava que ela tinha acho que era amiga da minha tia, se não me engano. Eu cheguei a conhecer essa senhora. Era ela, a irmã e a mãe. A mãe e a irmã dessa senhora, que era amiga da minha tia, eram prostitutas e recebiam homens dentro de casa. E essa irmã mais nova não se prostituiu. Quer dizer, ela estava no meio, aquilo era normal, mas ela não quis aquilo para ela e ela conseguiu sair. Conheci, ela era casada, ela teve filhos, conheci netos dessa senhora. Ela deu certo. Num meio adverso totalmente, mas ela era um espírito que já devia ter uma força moral e resistiu àquela situação que não era legal naquele momento. Então pode até dar certo. E aí, quando a gente se encontra, a gente não pensa na lei de amor, a gente se apaixona. E aí quando fala, não separeis o que Deus juntou, de que ele está falando, gente? Ele está falando do corpo? Ou ele está falando da alma? Ele está falando da permissão, Deus falando da permissão que deu para que os 2 tivessem uma programação reencarnatória. Porque quando a gente faz a programação reencarnatória, ela é feita em gênero, não no detalhe. Mas aí é uma programação, eu vou ter que estar em tal lugar, conhecer o fulano, me casar com aquele, para poder ter os filhos tais, passar por determinadas situações junto com aquela pessoa, para poder tentar dirimir problemas que eu já trazia de outras existências com aquela pessoa que hoje vai ser meu marido, minha esposa. Então, Deus permitiu, não, eu vou avalizar isso, tá lá, Deus assinou. E aí a gente reencarna para vivenciar aquilo.
Mas essa vivência deveria ser baseada na lei do amor. E o amor não é da carne, não é do corpo. Por quê? Porque a gente envelhece, a gente fica gorda, a gente sofre acidente, fica com uma deficiência, a gente passa por situações, adoece terrivelmente e o casal está ali lutando. Será que a gente ama o suficiente para viver com uma pessoa nessa condição? Será que a gente consegue superar e abrir mão das paixões? Ou será que a gente vai começar a trair? Porque não aguento, é da natureza humana, é porque E aí? Como que isso é difícil? Eu vou exemplificar isso para vocês. Vamos fingir que esse aqui é o homem, esse aqui é a mulher. Tá? Eles se conheceram. E aí se apaixonaram terrivelmente. Não vivo sem você. Se você não estiver na minha vida, eu morro. Você é a estrela da minha vida. Você é a tampa da minha panela, a metade da minha laranja. Aquelas juras de amor que nós fazemos quando estamos apaixonados. E é bom. É muito gostoso esse período. E aí resolvem se casar. O que acontece? Se tornaram uma só carne. Não foi isso que Jesus falou que ia acontecer? E a gente se torna uma só carne. O que significa tornar-se uma só carne? É essa união pela lei do amor, onde a gente junto vai enfrentar a dor, o desemprego, a doença, o filho com problema. A gente está junto e a gente se apoia. Isso não quer dizer que vai ser mar de rosas, não, gente. Não existe isso aqui no nosso planeta. O que existe? Minimamente, o respeito, a fraternidade, o companheirismo. Lei do amor. Regendo essa união das carnes. Numa só carne. E aí a gente começa a viver. E a gente começa a olhar para o outro, vendo o limite do outro, assim como eu tenho o meu limite. Mas a gente está preparado para enfrentar o limite do outro? Não. A gente quer continuar casado como se fosse lá os primeiros meses de paixonite. Não vai encontrar. Não vai ter. O que fica depois dessa paixonite toda? Fica o respeito, ou pelo menos deveria ficar. O respeito, a consideração, o carinho. É isso que deve ser. E aí, a gente então faz essa união, segundo a lei humana, com a permissão de Deus, no que tange a programação reencarnatória. Permitiu que nós nos tornássemos uma só carne. Para termos tais filhos, para enfrentarmos tais problemas, para superarmos as nossas diferenças. E aí a gente vê que hoje em dia, com toda essa modernidade, o problema não é a modernidade. O problema é que nós não somos educados para conviver. Não somos. A gente é educado para vivenciar uma história da carochinha e fomos felizes para sempre. Aí quando a felicidade não vem para sempre, virou sapo, meu príncipe. Então não quero mais. Irmã, posso falar uma coisa? Pode? Olha, todo mundo aqui já sei que discorda de mim, mas eu não me importo. É verdade, eu sou uma pessoa assim. Eu não me importo com a opinião alheia. Não critico que estão certos ou estão errados. Eu penso diferente. Eu jamais vou acreditar que uma mãe ou um pai, e quando você falou aí que o pai força o casamento, que eu acho que vai ser pesado, isso aí existia muito. Agora, eu acreditar que um pai ou uma mãe entrega o seu filho ou sua filha para outra pessoa feliz, jamais. Não acredito. Eu não acredito de jeito nenhum. Minha irmã mais velha, todo namorado que ela arranjava era pessoa ótima. É amigo do meu pai, amigo dos meus irmãos, amigo da minha mãe, se dava com todos nós.
Só que quando meu pai, quando ele se botava na cu com interesse pela minha irmã, meu pai derrubava logo. Quer dizer, meu pai nunca quis que minha irmã casasse. E eu também nunca admiti o casamento de nenhum dos meus filhos. Não admiti nem o meu. Eu digo toda honestidade, eu não me perdoo. Eu acho assim, trocar a minha família, que Deus me deu com tanta alegria, escolher a melhor família para mim. Eu fui muito especial para Deus nesse momento. Trocar a minha família com outra pessoa que eu nunca vi mais gordo? Não. Eu não me perdoo, irmã. Eu não me perdoo, não. Mas isso... Eu não acredito nesse negócio. Eu não tenho fulano, o fulano me ama. Isso é mentira, isso é ilusão. A pessoa se ilude, a pessoa quer viver, que crê que é uma ilusão e quer acompanhar o que os outros fazem. Agora dizer que vive feliz, isso é mentira, eu não acredito nisso não. Existem casos e casos, né? Essa é a sua forma de ver. Tá certo ou tá errado, não importa, é a sua forma de ver. E cada um tem o direito de ver de uma forma que queira, que consiga. Nenhum pai, nenhuma mãe entrega seu filho ou sua filha para ninguém feliz. Casamento, fiz uma festa, eu vou gastar tudo que tem meu filho em casa. Fazer uma divulgação do casamento, como se fosse o casamento fosse a última coisa do mundo. Fosse a biscoito do pacote. Pois é, cada um tem o direito de pensar desse jeito, né? Aí vamos continuar aqui para ver o que vai acontecer com essa união que foi transformada numa só carne. No Martins Peralta tem um livro que é Estudando a Mediunidade, no capítulo 18, onde ele faz uma classificação de casamentos. Conforme for falando ali, cada um se coloque naquilo que achar que deve. Existem os casamentos acidentais, encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Foi o que eu falei, o caso da menina lá na roleta russa. Que não foi casamento, né? Foi só uma união de carne. Casamentos provacionais, reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Dizem que a maioria dos casamentos no planeta Terra. As mais línguas, né? Casamentos sacrificiais, reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la. A gente via, hoje em dia quase não vê, como falou o nosso amigo ali, que hoje em dia as pessoas não suportam. Começou a dar problema, as pessoas já se separam, infelizmente, às vezes até precipitadamente. Mas antigamente tinha muito isso, né? A gente via aquela mulher ali, geralmente a mulher que era mais dócil, calada, aguentando alguém, e fala, gente, como é que ela aguenta? E aguentava e tal, enfim. Casamentos afins, reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Então, isso também é raro dentro do nosso conceito, mas existe, né? Almas afins. E os transcendentes, que são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Dizem também as más línguas que a gente pode pensar no casamento do senhor Allan Kardec com a meiga Gabi, com a doce Gabi, né? Onde ela estava ali para apoiá-lo. Eles não tiveram filhos, por quê? Porque ele precisava voltar toda a sua atenção para a missão que ele viera cumprir na Terra. E ela, amiga, companheira ao lado dele, durante todo o processo, vivenciando todas as dificuldades que eles enfrentaram juntos, porque ele precisava desse apoio. Então, a gente pode dar a exemplificação de um casamento transcendente. Muito bem. E aí, esse capítulo é um capítulo pequenininho, tá? Quem quiser vai lá para olhar melhor. O item 5 fala do divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, que é a lei de amor. Então, minha gente, existem uniões que, apesar de serem feitas com uma programação prévia, espiritualmente falando, quando a gente reencarna, que a gente esquece todo esse compromisso e aí se casa, às vezes a gente não suporta conviver com aquela pessoa. Não consegue ainda, não estamos preparados
para viver, como ele falou aqui, ou foi no coisa anterior, né? Peraí. A união é feita para que a gente possa superar dificuldades. Às vezes a gente reencarna, faz a programação, não, eu vou conseguir. Chega lá na hora, não consegue. E aí, muitas vezes é melhor separar, porque como foi falado ali, vai separar o que já estava separado. Não deu certo. Aquela programação ainda não deu certo. Porque os espíritos que se programaram para aquilo não deram conta. E muitas vezes é melhor separar. Porque a gente vê aí casos de feminicídios seríssimos. Olha o agravante desse processo reencarnatório. Não foi muito pior permanecer naquela união e ter violência, xingamento, criar os filhos nesse lar totalmente tóxico? Será que é para isso que a gente reencarnou e casou? Para ter essa brigaiada, toda essa falta de respeito e os filhos conviverem com isso? Então, muitas vezes é melhor separar. Deixa para uma próxima etapa, quando a gente estiver mais amadurecido espiritualmente falando, para enfrentarmos essa condição de união do casal, né? De uma forma respeitosa. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade da absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Então, se não tem afeição mútua, se não há respeito mútuo, é melhor que separar. Porque dali pode haver um problema sério. A gente sabe, mais uma vez repetindo, me entendam bem, hein? Não existe casamento mil maravilhas, não existe. Raríssimas exceções, como a gente viu ali na classificação. A maioria de nós vive casamentos difíceis, às vezes tem dia que o negócio embola mesmo, né? Quando são coisas que dá para aguentar, precisamos, porque estamos aqui para isso, para aprender com o outro, para o outro aprender com a gente, para a gente aprender a relevar, para a gente aprender a respeitar e se dar ao respeito na relação. E ali a gente consegue, capengando, vai indo, mas a gente consegue. O que nós estamos falando aqui do caso da separação, gente, são aqueles casos extremos de muita falta de respeito. Então não foi para isso que casou. Deus permitiu aquela união, aquela programação para dar certo, para aprender a respeitar, para amar, para ter fraternidade entre ambos, um apoiar o outro. Se não tem isso, não adianta ficar casado. É aquela história que conta também, né, do casal que viveu 50 anos junto. Ele morre primeiro e ela quase morre de paixão porque o marido morreu. E aí passa mais um tempo, ela também desencarna. E quando ela chega no plano espiritual, ela chega enlouquecida atrás do marido, né? Ai, vou ver meu amor. E ela chega procurando por ele. Quando ela encontra ele, ela sai correndo e fala: meu amor, vamos continuar aqui na eternidade. Ele falou: opa. Era até que a morte os separe. Essa foi a promessa, né? Só para quebrar o clima. Só para quebrar o clima. Mas é isso que acontece, né? A gente se programa para uma coisa e às vezes não dá conta daquilo. Só que, o que a gente não separa, minha gente? O que o título fala: não separeis o que Deus juntou? A programação que Deus consentiu. Essa não se separa. Por quê? Porque os espíritos estão compromissados. Deus falou: não, pode ir, vai lá, vai tentar, vamos ver se consegue dessa vez. E aí Deus deu o aval. A gente vem, não consegue, separa, porque não deu conta. Mas o compromisso que nós tínhamos ainda permanece. Eu não saldei minha dívida, o outro não saldou a dívida. Isso não quer dizer, minha gente, que na próxima reencarnação a gente tenha que voltar com o mesmo marido. Fiquem sossegados. Com o mesmo marido ou com a mesma esposa. Vem às vezes como irmão, vem como patrão, vem como amigo, vem como uma outra pessoa. Não precisa ser necessariamente como marido ou mulher. Por quê? Porque eu preciso aprender o quê? A respeitar, a amar, ser fraterno. E para isso não precisa ser só com marido e mulher. Então,
Isso a gente não separa. A gente separa, olha, não deu certo, foi pancadaria, separou a carne. Mas o compromisso espiritual a gente não consegue. Por quê? Porque foi dado por Deus, só Ele pode resolver isso. Então, quando fala não separeis o que Deus juntou, não é o corpo, é o compromisso espiritual que foi adredemente confirmado na espiritualidade. Nós consentimos e Deus afiançou. Deu para entender? Mas a gente casou e fez uma só carne, gente. Como é que vai ser? Bom, amor maravilhoso, tampa da panela, aquela história toda. E aí, por fim, eu não quero nem mais olhar para a cara do sujeito, não é isso? Mas eu me uni a ele e formei uma só carne. Bom, mas vamos separar? Vamos. Voltou à cor original? Não. Por quê? O compromisso ainda continua. Compromisso dado por Deus, entendem? Esse a gente não separa. Então, a gente vai até encontrar uma outra pessoa e vai formar um novo relacionamento. Mas a gente já vai com essa experiência aqui. Então, não existe ex-mulher, ex-marido. Isso é engano. Existe a primeira mulher, a segunda, a terceira, o Fábio Júnior acho que já está na 7ª, né? Então a gente vê... Continua milionário. Continua? Pois é, tá vendo? Eu sabia. Então a gente vê o quê? O compromisso continua. A gente não consegue separar isso. A gente separa só o corpo. Mas o comprometimento diante de Deus a gente não separa. E aí uma próxima encarnação, num outro momento, vamos voltar com aquela pessoa, talvez numa condição diferenciada, para resolvermos isso aqui. Deu para entender? Eu entendi. Irmã, o que o casal se separa, principalmente agora dos anos para cá, a maior parte uma raiva um do outro. E por que os irmãos brigam com o cachorro e dificilmente tomam raiva um do outro? Pois é, porque exatamente isso que a gente está falando, é o compromisso espiritual que não demos conta ainda. Porque a gente vem aqui, minha gente, a gente reencarna regido pela lei de amor. É essa que rege a nossa vida. Mas a gente não consegue amar como deveria amar. Porque a gente está tão preocupado com as coisas da matéria, com o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa prepotência, que a gente não quer abrir mão para o outro. E aí então fica a briga, fica o ódio, e aí fica feio, fica ruim. Então é melhor às vezes se afastar, do que complicar mais ainda o processo reencarnatório. Irmã, mas os irmãos dificilmente acontece dizer briga, eu estou sempre unido. Um fala mal do outro, mas se alguém de fora falar, ele acha ruim. Pois é, porque ali já tem um elo, né? É, graças a Deus, ali já tem um elo. Tá misturado. Tá misturado, né? Tá misturado. Minha gente, o que eu tinha para falar era isso. Sempre que eu faço essa palestra, eu fico com medo de me equivocar e beber as aguinhas. Eu estava ali com sede. Eu falei, eu vou pegar um copo daquele e vou beber água. E uma das vezes que eu estava lá na casa onde eu falo, né, que eu trabalho, que é o CEE, né, que é o Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas, lá no Bingen, eu estava com as 2 aguinhas ainda. Inicialmente estava ali, eu estava esperando. E tem um menino lá que é danado, muito levado. Aí ele veio correndo me cumprimentar e quando ele chegou na mesa, ele já chega querendo pegar tudo que tem na mesa, né? Ele viu as aguinhas, ele quis pegar as aguinhas. Eu falei, não, pode mexer aí não. Ele falou, o que é isso? Eu falei, remédio para piolho. Aí ele saiu correndo. Minha gente, é isso que eu tenho para falar. O capítulo é pequenininho, vale a pena reler, refletir sobre o que foi falado e lembrar, minha gente, que o mais importante disso tudo é abaixar as armas do orgulho, do egoísmo, da prepotência, que todos nós temos. A gente está lá no Evangelho, que são as 2 chagas da humanidade, e ouvir mais o outro. Ai, que coisa, ai, como ela é chata, como é que ele é... Escuta, por que será que está falando isso? Eu quero entender. Ali a gente abre uma porta de possibilidade desse casamento, quem sabe até se tornar transcendental.
Boa noite a vocês, muito obrigada. Desculpa as brincadeiras, tá? Obrigada, Rosana, linda, sempre nossa amiga da nossa casa, sempre trazendo esclarecimentos sérios, mas com leveza, né? E a importância da gente estar presente aqui, porque talvez muitos de nós só entrem em contato com alguma informação espiritual só agora, durante a semana inteira. Então a importância da gente dar importância a esse momento, porque como que a gente vai sair daqui agora? Muitas informações. Obrigada, Rosana. Tem alguns avisos, algumas informações da casa, tá? Fabíola, você quer falar pra gente? Fabíola está tímida. Porta-voz oficial da Fabíola, boa noite a todos. Gente, a casa já tem um trabalho muito bacana, que é a distribuição de cestas básicas. Nós hoje estamos na faixa de 30, não é isso, querido? E a gente está querendo aumentar isso. Fora os que vêm pedir extras. Fora os extras, né? Então nós já temos 30 famílias cadastradas, todo mês a gente consegue, através da doação dos amigos, mas a gente, por iniciativa da Fabíola, a gente quer dar um pontapé a mais para isso aí, aumentar, ainda não se sabe para quanto, mas a gente quer aumentar isso. Só que uma andorinha só não faz verão. Então nós estamos conclamando aqueles que quiserem nos ajudar, que nós vamos começar no próximo mês a ir a um determinado bairro que ainda está sendo estudado pela gente e fazer pedido às famílias, ou seja, dar a cara a tapa. Não é para qualquer um, eu sei que não é, até eu estou com medo, mas a Fabíola vai ser minha segurança, então tranquilo, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos pedir nas casas a famosa 1 quilo de alimento, né? Como muitas casas evangélicas fazem, outras casas espíritas também, porque tem muita gente precisando e 30 cestas está sendo pouco. Então eu estou conclamando quem quiser nos ajudar, tá? Vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos fazer de meio-dia até 1 hora, 2 horas no máximo. A gente vem para cá às 8h30. Não, de 9 a meio-dia, perdão. A gente se encontra aqui Isso. de meio. Encontra-se às 8h30 e aqui a gente vai fazer uma oração, pedir ajuda do plano espiritual, porque nessa casa a gente não faz nada sem oração. E aí a gente sai para fazer o nosso trabalho. Aqueles que quiserem, depois pode procurar a mim ou a Fabíola e serão muito bem atendidos, muito bem recebidos. E a gente vai agradar. Dia 12 Dia 12 de julho. Nosso propósito é fazer uma vez por mês. Isso. Segunda, Não é sábado, só sair agora uma vez e fazer, não. A ideia é fazer todos os meses, a princípio no mesmo lugar, tá? Para que as pessoas se conscientizem que nós estamos fazendo um trabalho sério. Vamos convidar, inclusive, as famílias para virem aqui na distribuição, tá? Então, quem quiser fazer parte. É importante, fala também que vocês também nos ajudam, né, com os alimentos, tem aquela... Nós temos lá fora a nossa tabelinha, nós fizemos que uma falta. tabela, eu quero agradecer também, tanto na sexta-feira quanto no domingo, a ajuda de vocês. É importante também dizer que o bazar também nos dá todo mês um valor para ajudar. O bazar que é realizado todo sábado, né, das 9 às 16, às 15, perdão, 9 às 15. Vale a pena conhecer, é baratinho, tem umas peças ótimas. Divulguem, tá? Divulguem, porque não sou eu que estou falando. Quem falava era Jesus. E eu não vim aqui para dar palestra hoje, tá bom? Não, peraí, eu não acabei. Então falando você aqui. Não precisa do microfone. E outra coisa, tem pessoas também que fazem doação, mas não querem dizer o nome. Então a gente recebe R$100, 50, 150, que nos ajuda também nas cestas. O que a gente considera importante é o seguinte: quem chegar aqui, por isso esse empenho, gente, da gente ter mais alimentos, porque não sai ninguém daqui sem alguma coisa. Porque sábado sempre chega alguém. São duas pessoas, às vezes na quarta-feira também vem alguém pedir.
tem que ter alguma coisa, um feijão, um arroz, um óleo, né? Então, é por isso que a gente está empenhado e as pessoas estão passando muitas dificuldades, tá? Então, a gente até aceita sugestão, olha, a gente pode fazer dessa forma ou dessa. O importante é que a gente que venhamos arrecadar. Pronto. Que venhamos arrecadar mais alimentos, tá bom? Obrigada. São vários pedidos, né? Essa semana a gente recebeu no grupo do Zap pedido de fralda. Graças a Deus a gente fez um contato e conseguiu. Então, assim, se a gente conseguir alimentos em espécie, um pacotinho, aquele dinheiro que a gente recebe, de repente a gente pode comprar essa fralda, né? Graças a Deus a gente conseguiu a fralda. Mas já ajuda, né? Para outra coisa. Então, são muitas necessidades. Pessoas que chegam. Eu fui no mercado, chegou há umas 2 semanas um rapaz aqui, né? Gente, corta o nosso coração. Ele veio com umas bolsinhas. Vocês podem completar minha cesta básica? Porque eu fui lá no mercado, emociona, gente. E eu não consegui comprar tudo, né? E aí, nem que a gente tenha que ir lá no mercado, né? Se não tiver aqui, tenha que ir lá ajudar, a gente vai fazer. Então, se a gente puder reunir esforços, vai ficar muito mais fácil para todos nós, né? E a gente vai conseguir atender. E aí, um outro pedido também do momento, o inverno chegou, né? Essas famílias também têm necessidade de cobertores, de roupinhas de frio. São inúmeras necessidades, né? Que a gente vai tentando suprir a cada fase do ano. Aí essa fase agora dos agasalhos. Então, quem estiver trocando seu cobertorzinho, se tiver uma mantinha em casa que não use mais, né? Ou tiver a possibilidade de comprar uma mantinha e trazer, sempre vai ajudar, tá bom, queridos? A gente que ganha com tudo isso. A alegria da gente atender essa irmã que veio trazendo essa solicitação da fralda para uma pessoa que está muito necessitada. Quando a gente conseguiu as fraldas, parecia que a gente estava com vontade de soltar fogos, porque a alegria é muito grande, muito mesmo. Então é uma oportunidade para a gente, né? Então a gente termina hoje com tanta gratidão no nosso coração. Estar aqui nesse ambiente é uma felicidade para a nossa alma, porque aqui a gente encontra paz. Se lá fora a gente não está conseguindo, em muitos momentos, encontrar essa paz, aqui a gente está conseguindo, porque a espiritualidade está aqui. Ela está nos cobrindo com o seu imenso amor, com a sua paz, com a sua bondade imensa. Então vamos orar nesse momento, terminando a nossa reunião, unir os nossos pensamentos em prol do mundo, da paz mundial. Que ela começa conosco, dentro do nosso coração. A paz lá fora só vai ser possível quando a gente começar a ser pacíficos, mais calmos, mais amigos, mais amorosos. Quando a gente começar a olhar o nosso irmão de verdade como um irmão. E assim a gente vai conseguir produzir pensamentos melhores, emoções melhores, sentimentos melhores. E tudo isso unido num só pensamento vai conseguir emitir para o planeta e fazer com que essa paz reverbere de uma forma muito maior. Então, Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com o pensamento focado no bem, para os irmãos que nos procuram em várias necessidades e para nós mesmos que ainda estamos carregando tantas mazelas dentro de nós, que a gente possa, unidos, ir em direção cada vez mais ao bem e que esse bem retorne a nós e que a gente possa compartilhar. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez e damos por finalizada pedindo a nossa reunião, pedindo que o Senhor nos abençoe, a cada um de nós, os nossos familiares. Que assim seja.
Agora a gente vai ter o passe, tá? Na salinha ali de trás. Todos serão chamados.